O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Meus caríssimos irmãos e irmãs, queridos que estão também nos acompanhando pelos meios de comunicação, terminamos o tempo do Natal, que compreende o Advento, o Natal e a Epifania. E começamos um novo tempo na liturgia, que é o tempo comum, tempo que dizemos que é o tempo da caminhada, da experiência da fé. Muitas vezes nós perguntamos: como é que você vai? Caminhando. E todos nós estamos caminhando na estrada da vida, rumo à casa do Pai. É o tempo de conhecer, aprofundar, compreender, entender a palavra de Deus, para poder viver, testemunhar e anunciar, que é a missão de todos nós. A gente muitas vezes pensa, eu via muito quando eu era mais novo, e aqui e acolá, então, pensa: mas eu não sou padre, eu não sou freira. Como se a responsabilidade fosse só do padre e da freira. E todos nós temos responsabilidade, porque como batizados, nós somos filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus. E Jesus nos deu a missão de ser suas testemunhas, de Jerusalém até os confins da terra, né? E põe confins nisso, nesse mundo de meu Deus, né? Então, como é que nós vamos anunciar se a gente não procura conhecer, não procura entender, né? Então aqui vemos que Jesus, sendo o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele, ninguém se escandalize comigo, que aqueles que me conhecem já sabem a minha linguagem, né? Jesus não deu uma de gostoso, não, né? Ele assumiu a nossa humanidade em tudo, menos no pecado. E a carta aos Hebreus nos coloca assim essa experiência de Jesus Cristo, que tem conosco em comum a carne e o sangue, portanto, igual a nós em tudo, assumiu a nossa condição humana, experimentou a tentação que o diabo tentou, né? E eu gosto sempre de dizer para as pessoas:
O inimigo, quando vem tentar, não vem com a palavra, não vem, você é bonito, você é tal, gatão, bonitão, gatinha. Não. Ele foi tentar Jesus com a palavra de Deus. E Jesus rebateu também com a palavra de Deus. Então ninguém pense que o demônio vem cantando feito um jovem que quer cantar menina, não. E por isso que muita gente cai. E cai por quê? Porque não conhece, não sabe e assume outros rumos por aí afora. Larga até a religião. Então ele vem nos libertar e nos liberta pelo meio da morte, que ele dá a sua vida, se faz escravo para nos livrar da escravidão da morte. E assim todos os descendentes, não só de Abraão, mas também até Adão, quando nós pegamos a genealogia de Lucas, Lucas vai até Adão para mostrar que Jesus veio resgatar a todos, veio salvar a todos, não veio só salvar uma meia dúzia. Então assim expiar os nossos pecados. E sofrendo tudo isso, ele também se torna solidário a nós. Daí a carta aos Hebreus, quando fala do sacerdote, diz também quem é o sacerdote. Ele é um homem tirado do meio dos homens, também ele cheio de defeito, costuma dizer, fluxo e cheire. Então ele não caiu do céu, ele sai da família, ele sai da comunidade. E daí porque nós temos que rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. E esse ano o Papa colocou como ano dos religiosos e religiosas. Então devemos rezar para que sejam perseverantes, cheios de ardor missionário. Porque muita gente pensa que vida de padre e freira não tem nada para fazer. Só aqueles que estão mais perto da gente é que sabem que a gente é igual mussum. Vocês conhecem aquele peixe mussum que você pega de escapole? Aí vem reclamar, eu quero falar com o Senhor e não consigo. Pois é porque não para, são tantas atividades. Se tivesse mais padres, era melhor, Então rezar pelas vocações, pela perseverança, pela sua santificação. Então missão também de todos nós. Dizer ele cheio de defeitos, para que ele saiba compreender também o defeito dos outros. Uma coisa é quando falam para a gente de um sofrimento, outra coisa é quando você passou por aquele sofrimento. Então você vai também compreender. É claro que para compreender as coisas, não tem que dizer que matematicamente você tenha que passar por aquilo. Mas abrir o coração para entender, para compreender, para ajudar. E aqui no Evangelho, nós vemos aqui Jesus que evangeliza. Jesus não veio para dar show de milagres. Muita gente gosta de show de milagres. Eu digo, quem quer show de milagres vai para a TV, vai por aí quando vai os artistas, casa cheia. Mas Jesus não veio para dar show de milagres. Depois dele ter curado a tantos, vai para a casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente, ele a cura e ela se põe a servir, mostrando que a vida é serviço, é estar disposto a servir aos irmãos, é generosidade, é gratuidade, não é preguiça, não é sugar os outros, não é exploração. E nós temos que aprender sempre a servir. E a gente aprende a servir lá em casa. É missão da família. Tem muita gente que explora. E eu sempre digo às mães e os pais que me perdoem, porque não sabem educar os seus filhos. Tem umas que dizem assim mesmo: olhe, padre, minha princesa, olhe, meu príncipe. Eu digo, coitado de quem casa com a princesa, coitada de quem casa com o príncipe. Vai padecer, vai sofrer, porque vai casar com um preguiçoso que não sabe nem lavar uma xícara, quanto mais fritar um ovo ou fazer um café, não é?
Então, de quem é a culpa? É da mãe, que tem que educar o filho para a vida, né? Tenho uma amiga na pastoral familiar, eu gosto quando ela diz: os filhos nascem, crescem, criam asa e voam, né? Vai ver a sua vida, né? Mas se os pais não preparam, eles vão sofrer, porque a mãe e o pai acham que o filho vai ficar sempre ali, debaixo do seu braço, né? Conheço alguns que dizem: olhe, padre, olha a minha criança, né? Camarada já com 25, 30 anos, criança, né? Coitado do pobre, vai ser um homem inútil, que não sabe decidir a sua vida. Infelizmente tem muitos por aí, né? Então, a missão. E Jesus, então, aqui quer mostrar o serviço, né? É em casa que a gente aprende a servir, a ver o que os outros precisam, ajudar o pai, ajudar a mãe, ser prestativo, né? E Jesus nos ensina também a ter tempo para Deus. Nós estamos no mundo, nela em São Lucas tem uma frase, Jesus pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, ainda vai encontrar alguém de fé sobre a terra? Nós temos tempo para tudo, para o futebol, para a novela, para o WhatsApp, para o Facebook e tantas coisas mais, que cada vez que eu me meto no jovem, parece que eu virei um ET, não estou sabendo de mais nada, né? E alguns vão dormir de madrugada, porque estão aí, né? Mas ninguém tem tempo para rezar, ninguém tem tempo para ler a palavra de Deus, ninguém tem tempo para mais nada, né? Quer dizer, o mandamento de Deus a gente vive de cabeça para baixo. Amar Deus sobre todas as coisas? Não. Amar Deus depois de todas as coisas, se o tempo sobrar, o cansaço deixar, né? Então Jesus nos dá a lição. De madrugada, ele vai conversar com o Pai. Está a sós com o Pai, né? E os outros estão preocupados com as pessoas para ele curar, trabalhar. E Jesus aqui, tem hora que Jesus parece assim, que você olha assim: mas poxa, cadê a piedade dele? Cadê a caridade dele, né? Jesus, o quê? Vamos para outros lugares, vamos evangelizar, vamos pregar. Foi para isso que eu vim. Não vim para dar show de milagres. E os milagres a gente pode alcançar, a graça podemos alcançar, basta que a gente tenha o quê? Vocês sabem o quê? Muito bem, fé, né? Porque o milagre para ser realizado não depende de Jesus, não. Ele sempre que vai fazer um milagre, o que ele pergunta? Tu tens fé? Tu acreditas? Seja feito conforme a tua fé. Então, quando a gente confia em Deus e tem fé, a gente alcança, porque a fé também é confiança, mas confiar de corpo e alma, não é confiar desconfiando, né? Nós estamos com um processo aí do Monsenhor de uma igreja, da canonização, e aí a pessoa diz: olha, padre, eu alcancei uma graça pela intercessão do Monsenhor. E a gente vai conversar: e como é que você fez seu pedido? Eu pedi para o Monsenhor, para Nossa Nazaré, para Santo Antônio, para Santa Rita. Eu digo: olha, mutirão não vale, né? Confio desconfiando não vale, né? Você agarra nele e é nele. Então a gente tem que às vezes rezar todo dia e dizer: Senhor, aumenta a minha fé, né? Me dá uma fé firme, inabalável como a rocha, né? Então que Deus nos ajude assim a crescer na fé, né? E a testemunhar Jesus Cristo no dia a dia. Rezar pelas vocações, rezemos também pelos padres barnabitas que estão nessa semana agora no seu retiro espiritual, né? Pelo mês do retiro. Rezemos pela intenção dos nossos bispos também, que estamos agora nos preparando para celebrar o Congresso Eucarístico Nacional. E aqui o nosso esforço para aprofundar também o que é a Eucaristia. Eucaristia é sacramento, Eucaristia é sacrifício,
É a liturgia da missa, que muita gente não sabe, né? Então, desde o momento da entrada, em nome do Pai, o momento da liturgia da palavra, momento da pregação, momento da oração dos fiéis, do credo, ofertório, transubstanciação, comunhão, depois a despedida final, né? Então, quando a gente conhece, a gente vive, participa. Quando a gente não conhece, a gente vai pelos outros, não sabe nem quando levanta, nem quando senta, nem quando ajoelha, né? Então, é importante que, quando não quer fazer tudo que o padre faz, a pessoa faz também, né? Então é importante a gente também, nesse tempo de preparação, que nós possamos nos preparar bem para o congresso, né? Que nosso Senhor nos abençoe, nos fortaleça e aumente cada vez mais a nossa fé. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.